Abra sua Bíblia, meu irmão, deixe sua Bíblia aberta. Lá no livro de Ruth, no capítulo 1, para ajudar você, a página 249 do Antigo Testamento na Bíblia comemorativa. Nós, a partir de hoje, teremos um tempo de reflexão na série de sermões que era a série da noite. E nós, que vínhamos meditando na série de sermões em Mateus, na parte da manhã, esta série passa para a noite, e a série que era da noite passa para a manhã. Então, a partir de hoje, nós vamos olhar para personagens da Palavra de Deus, e a série tem por título específico Pessoas Comuns a Serviço do Grande Deus. E hoje, como nós lemos o livro de Ruth, não poderíamos pensar num outro irmão do passado, no caso de hoje, numa irmã. Nós vamos olhar para a vida e para a história de Ruth. Mas antes eu gostaria, à guisa de introdução, ler com você um texto de Luís de Camões, intitulado Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. É um soneto clássico com 4 versos, chamados de quartetos, 3 versos, chamados de tercetos. Ele foi escrito em 1843. E o texto, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, diz assim: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte o choro em doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz-se de maior espanto, que não se muda já como soía. E mais uma vez, é o tipo de texto que é bom nós lançarmos sobre ele o olhar por mais de uma oportunidade. Mas basicamente, Luís de Camões, neste texto, fala da mudança, da transformação, das alterações que acontecem na existência, e não apenas no que diz respeito ao homem, mas até à natureza. As estações do ano são mencionadas. O que nós vemos neste texto como a grande bandeira é que as mudanças são inevitáveis. Inevitáveis. E se você se olhar no espelho e se lembrar de 20, 30 anos atrás, você vai ver que as mudanças são inevitáveis. Seja pelo peso, maior ou menor, seja pela quantidade de cabelos brancos, seja pela ausência de cabelos, seja pelo uso dos óculos. Nós vivemos mudanças. Se você pensar onde você morava quando você tinha 10 anos, a probabilidade é que você já tenha se mudado pelo menos uma vez. Se você é pastor, você já virou um nômade. Já se mudou muitas vezes. Porque assim como Camões falou, a vida é composta de mudanças. As vontades mudam. Aquilo que te era muito precioso no passado, hoje, você já não quer nem mais olhar para aquilo. As músicas que você jurava que precisava cantar todos os dias,
hoje já não mais vem à sua memória, porque tudo muda. O texto que lemos é uma história, é uma narrativa, também marcada por muitas mudanças. Lembremos das nossas aulas de escola dominical. Elimeleque era o homem casado com sua esposa Noemi. Desta relação nascem Malom e Quilion. Eles moravam em Belém, em hebraico Beit Helem, casa do pão. E num dado momento, na história de Beit Helem, da casa do pão, faltou pão. E aí Elimeleque tem uma ideia que para nós talvez seja natural, mas no contexto em que eles estavam, não. Porque eles entendiam a relação com a sua divindade como a relação da terra. Portanto, independentemente da crise, o lugar para que Elimeleque e sua família estivessem era em Belém. Por causa da relação com o próprio Deus. Mas eles então resolvem dar conta do seu problema sozinhos. Você conhece alguém assim? Não, isso aqui eu vou resolver logo, não vou nem orar. Eles resolvem dar conta do problema da fome que assolava a sua família em particular, mas a toda a região. E eles resolvem então partir para Moabe. Os filhos se casam. E agora a família cresce. E quando tudo parecia bem, morrem os homens da casa. Morre Elimeleque e morrem os filhos Malom e Quilion. E ficam as duas noras e a sogra. Irmão, se você está sorrindo é porque isso é uma piada pronta. Você fica com a sogra. Mas as sogras são bênçãos. Esse seu sorriso aí não é a expressão da realidade. A minha sogra, por exemplo, é uma bênção. Mas as duas meninas ficam com a sogra, num contexto totalmente patriarcal, em que eles eram responsáveis por cuidar, por prover, e agora já não mais há homens, e elas então resolvem voltar para Belém. E neste caminho, Noemi fala para as noras: eu não tenho condições de prover mais filhos para vocês. Vão ser felizes, vão se casar. E Noemi insiste nisso. Até que uma das noras, chamada Orfa, abraça esta palavra de sua sogra e sai da história. Mas não apenas da história da família de Noemi. Ela nunca mais é mencionada na história da redenção. Orfa não aparece mais em nenhum outro lugar da história da redenção. Sumiu. Mas Ruth, a mulher sobre a qual nós queremos pensar, esta permanece e vê Deus operar miraculosamente na sua vida, na sua família. E nós queremos pensar um pouco a respeito desta história, especialmente do capítulo 1, embora nós pudéssemos falar muitas lições a respeito do desenrolar desta história, e quero recomendar que os irmãos leiam o livro de Ruth. É pequeno, mas profundo, de verdades lindas. Porque quero me ater às transformações ocorridas em Ruth. Porque, de fato, nós podemos compreender que ela muda, não apenas de sua região natal, ela sai de Moabe, mas ela muda as suas concepções. Ela diz para sua sogra: o seu Deus é o meu Deus. O seu povo é o meu povo. E ela passa por uma transformação gigantesca.
E eu gostaria de olhar para a sua vida, porque nós dizemos que somos transformados em Cristo, somos transformados por Deus. E nós vamos olhar para este texto e aprender características de alguém transformado por Deus. Se você e eu somos transformados pelo Senhor, nós haveremos de apresentar características encontradas por esta serva do Senhor do passado, que também foi transformada pelo Deus a quem nós servimos. E a primeira característica que eu quero destacar é que aquele que é transformado por Deus compromete-se com o próximo. O verso 14 diz claramente: então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E a palavra hebraica aqui para apegar-se é colar mesmo. É o uso do verbo colar. Ora, o que significa dizer então é que se alguém é transformado por Deus, este alguém vai se perceber na existência colado a outras pessoas, jungido a outras pessoas. Aquele que é transformado pelo Senhor, inevitavelmente, vai se apegar, vai amar. Ainda que haja argumentos humanamente convincentes, ainda que os relacionamentos sejam complexos e difíceis, ainda que não haja aparentemente razões para se apegar àquelas pessoas, porque na sua genealogia não estão na mesma árvore, assim como a nora e a sogra não estão na mesma árvore, ainda que sejam de povos diferentes, ainda que tenham costumes diferentes, ainda que tenham opiniões diferentes, aquele que é transformado pelo Senhor se enxerga e só se enxerga na relação com o outro, apegado ao outro, jungido ao outro. Porque, aliás, nós temos um único Pai que está nos céus, que nos fez irmãos. Em João capítulo 13, no verso 35, a palavra do Senhor diz: nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmão, não tem jeito. No reino de Deus as pessoas não são números. No reino de Deus as pessoas não compõem as estatísticas apenas. No reino de Deus pessoas não são apenas dados. Pessoas são irmãos preciosos, a quem nós nos apegamos e vivemos colados, jungidos, agarrados, numa relação que é para esta vida aqui e para além dessa vida aqui. Porque haverá de chegar à eternidade. E estes queridos estarão conosco, ou nós estaremos com eles, numa convivência harmoniosa eterna. Então, como funciona isto de não amo meu irmão? Eu até amo, pastor, mas eu amo eu aqui e ele lá onde ele quiser. Qualquer lugar que não seja perto daqui. Como assim, irmão? Eu quero entender isso. Pastor, se eu pudesse, este irmão era membro da Igreja Presbiteriana da Coreia. Aqui não. E eu fico pensando como é que você não suporta na mesma comunidade aquele que você vai ter que suportar na eternidade. E é interessante como a palavra de Deus é quem nos aperta. Em 1 João, capítulo 4, no verso 7, a palavra de Deus diz assim: se você ama, você conhece a Deus, porque Deus é amor. E todo que ama, que conhece a Deus, é nascido de Deus. Agora ele faz a leitura oposta: se você também não ama,
O que acontece, queridos, é que aqueles que são do Senhor, são transformados pelo Senhor, eles passam a viver de uma forma mais agradável, com mais complacência, com mais paciência, com longo ânimo na direção do outro. Porque, aliás, o outro morreu para os pecados e vive para Deus assim como você. Pastor, mas é difícil isso. Eu sei. Não é simples. Mas se nós somos transformados, nós precisamos nos juntar, nos unir, nos ligar, para além das palavras e dos protocolos. Nós amamos a Igreja Presbiteriana do Brasil, somos organizados, mas nós precisamos rever os nossos relacionamentos, porque por vezes são relações meramente institucionais. Ô, meu irmão, está conosco o presidente, o vice-presidente, o reverendo. E não que nós não devamos honra a quem honra, mas é que eu quero que as relações sejam para além disso. A palavra de Deus fala que nós devemos nos amar. E isto me faz lembrar um blog chamado Building Cathedrals, Construindo Catedrais. São arquitetas norte-americanas que se reuniram para falar de arquitetura, mas também para falar de relacionamentos. E elas elaboram neste blog que as relações familiares, as relações interpessoais, elas são como a construção de grandes catedrais. Aqueles que são afeitos à nossa igreja, que são daqui, já devem ter reparado na riqueza dos inúmeros detalhes, internos e externos. E eu quero crer que você, ainda que não seja arquiteto e nem associado à área, compreenda que estes detalhes não foram colocados onde estão, planejados por quem pensou este projeto, do dia para a noite. Cada detalhe foi milimetricamente pensado. Cada pedra sobre cada pedra, cada tinta em cada lugar, cada relevo, cada ornato. E as meninas do Building Cathedrals vão dizer que as relações são assim. Que nós devemos ser zelosos, cuidadosos, meticulosos nas nossas relações. Assim, nós não falamos da maneira que queremos, em qualquer situação, a qualquer irmão. Nós devemos, além de habitar uma catedral, construir catedrais. E na minha construção de uma catedral relacional com você, nós devemos ter cuidados, zelos. Alguém transformado por Deus é alguém que se compromete com o próximo. Mas é alguém que abraça uma nova história. O verso 16 diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus, e é lindo isso. Já vi isto em convites de casamento. Se você colocou, louvado seja Deus, bênção. Mas para ser fiel ao contexto do texto, você não poderia oferecer isso ao seu cônjuge. Você deveria oferecer isso à sua sogra. Para ser fiel na hermenêutica do texto, você escreve isto, não dá para o marido, não.
Escreve isso, não dá para esposa, não dá para sogra. Não me enche para que te deixe. Luiz está rindo para mim com uma cara de confissão. Vai fazer isso. É interessante nós olharmos para este versículo 16 com um pouquinho menos de romanticidade, para entendermos o tamanho, a dimensão, a profundidade dessa declaração. Onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, vamos entender. Ruth era moabita, era da terra de Moabe. E ela fala para Noemi o seguinte: se seguir a ordem lógica da vida, você parte antes de mim. Mas mesmo você partindo, este lugar é o meu lugar para sempre. Eu abraço uma nova história. Eu abandono uma história pregressa. Mas vou além. O seu Deus, sogra, é o meu Deus. O Deus dos moabitas, os deuses dos moabitas foram deixados para trás. O teu Deus é o meu Deus. E o teu povo, é com ele que eu quero conviver para sempre. Porque agora ele não é mais o teu povo, ele é o meu povo também. Lindo isso. Porque até afirmar que o teu Deus é o meu Deus, o soberano, eterno, imutável, maravilhoso, conselheiro, abraçar esse Deus aqui é tranquilo, mas abraçar o povo dela, abraçar Deus movidos pelo Espírito Santo, é um caminho natural, mas abraçar o povo de Deus, irmão, mas foi isso que ela falou. O teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. Ela abandonou a sua terra e a sua história. E a gente precisa lembrar, que história é essa? Quem são os moabitas? Que terra é essa? Que povo é esse? Se você vai ler a palavra de Deus, lá no livro do Gênesis, no capítulo 19, você vai ver, vai lembrar daquele relato da família de Ló, que deixa Sodoma. A esposa de Ló olha para trás, vira uma estátua de sal, lembrou? Pois é. Ló segue com suas filhas, entra numa caverna, as filhas embebedam Ló, e a filha mais velha tem uma relação sexual com seu pai, incestuosa, pecaminosa, e desta relação incestuosa nasce Moabe, que daí então gerou o povo dos moabitas, que era o povo de Ruth. Então Ruth diz para sua sogra o seguinte: eu não quero mais esta herança biogenética, social, cultural, eu quero agora uma nova história. E aquele que é transformado pelo Senhor vive assim, irmão, encarnando aquilo que Paulo vai elaborar aos Coríntios. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, tudo. Irmão, não sei se você já teve essa experiência, eu já tive, aqui na igreja, com alguns irmãos. Você conhece o irmão, e você fala: meu Deus, que homem abençoado, que mulher de Deus, que gente transformada pelo Espírito Santo. E aí a pessoa que te conta a história antes da conversão, você não consegue ligar o que é com o que era. Você já viveu isso? Eu já vivi. Servos de Deus que pregam, tinham palavras torpes nos lábios. Gente liberta pelo sangue da cruz vivia em vícios os mais diversos. E a gente hoje não consegue conectar aquilo que eles vivem hoje, aquilo que eles são hoje, com essa história antes da conversão. Porque quem é transformado é assim, irmãos. Irmãos e mais irmãos que chegaram ao encontro de casais com Cristo, levados quase que pela orelha, pelo cônjuge, não queria estar aqui.
Eu estou aqui por causa dela. Eu estou aqui por causa dele. E um deles, num tempo muito breve, vai ser pastor, irmão. De nossa congregação. Ele é daqui. E quando ele fala daquilo que falava, daquilo que fazia, você fala, não é possível. Porque quem é transformado pelo Senhor, inevitavelmente abraça uma nova história. E isto tem uma implicação severa para nós. Se você é do Senhor, se você é membro dessa igreja, por exemplo, e continua com resquícios da antiga história, em nome de Jesus, abandone isso. Histórias de pecado, histórias de erro, de equívoco. Confesse, se arrependa, abandone e abrace uma vida nova em Jesus. Mas quem é transformado pelo Senhor também manifesta convicções. O verso 18 diz assim, irmãos: vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela, com Ruth. Aquele que é transformado pelo Senhor, inevitavelmente, compromete-se com um próximo, é apegado a ele. Inevitavelmente abandona um passado de pecado, mas inevitavelmente também tem convicções, manifesta convicções. Noemi já tinha falado com Ruth: eu não tenho condições de ter filhos, vai embora ser feliz, vai para a casa do seu pai, vai para a casa da sua mãe, volta para a sua terra. E Ruth dizendo, não sei nem por que a senhora está dizendo isso ainda. Eu não mudo, eu não arredo o pé daquilo que é o correto a fazer. Noemi insistiu tanto que Orfa foi. Mas Ruth se manteve, como diz o verso 18. Ela estava resolvida. Sabe o que significa, irmãos? Que aqueles que são transformados pelo Senhor perseveram. Aqueles que são transformados pelo Senhor se mantêm. A jornada cristã não tem a ver com começos, tem a ver com jornadas. A transformação que o Senhor faz em nós não tem a ver com os primeiros dias da sua fé, tem a ver com a continuidade e o exercício da sua fé, tem a ver com perseverança. É engraçado que nós educamos os nossos filhos. Escola dominical todo domingo. Sabem todas as histórias da Bíblia. Chegam no ensino médio, começam com umas histórias meio estranhas. Em nome de Jesus, não é isso que vai acontecer na nossa casa. Ah, eu não sei, pai, se Deus é assim mesmo. Como não sabe? Foi Ele que nos conduziu até aqui. Foi Ele que sustentou a nossa vida até aqui. E agora você precisa de 6 meses com um professor que é ateu para corromper as suas convicções. Em nome de Jesus, não é isso que vai acontecer na nossa casa, irmãos. Os irmãos não sabem o que os nossos jovens passam na universidade hoje em dia. Ainda que você fale, eu sei, não sabe. Só quem está lá para saber. A quantidade de vezes que ignoram a sua existência, que ignoram a sua palavra, que ignoram a sua voz, que ridicularizam você. Mas aquele que é transformado pelo Senhor, ele persevera, ele se mantém naquilo que é correto. A palavra do Senhor diz que este tempo que nós vivemos é o tempo final. E nós não precisamos de meninos na fé. Nós precisamos de homens e mulheres de Deus.
Nós não precisamos de orgulhosos, de meninos que batem o pé quando não têm a vontade satisfeita, de pessoas que andam a brigar por nada. Nós precisamos de gente comprometida com o Senhor, que independentemente das lutas da vida, se mantenha aos pés do Senhor, perseverando naquilo que o Senhor nos mandou, que é amar o outro e amar a Deus. Se você olhar para o contexto, você vai ver que os argumentos de Noemi, eles são argumentos coerentes, irmãos. Logicamente, muito bem construídos. A semântica por trás daquilo que estava sendo pedido tinha todo o sentido. No entanto, se alguém é transformado por Deus, a despeito da lógica humana, a despeito do que diz a argumentação aristotélica, a respeito da boa dialógica, a respeito da quantidade de palavras bonitas e da quantidade de diplomas que se coloca numa parede. Nós somos da religião do livro. Os padrões para a nossa vida estão na palavra e nós não arredamos o pé. Mantenha-se firme. Persevere, lute pela causa do Evangelho. E aquele que é mais teimoso deve estar dizendo assim: sabia. O cabeça dura deve estar dizendo assim: chegou o tempo da honra, eu sabia que eu ouviria uma palavra para mim. Irmão, não estou falando de teimosia. O que eu estou falando é que os valores do Evangelho devem ser mantidos independente do contexto. E talvez você pense, de fato, como Luís de Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Sim, nós podemos mudar naquilo que é externo, exterior, naquilo que é mais superficial, menos importante. Mas existem valores que não podem ser abandonados. Se nós somos transformados pelo Senhor, nós haveremos de nos apegar às pessoas. Nós haveremos de cuidar delas como se nossa família fossem. Nós haveremos de abraçar uma nova história, abandonando pecados do passado, equívocos do passado, mazelas do passado. E nós haveremos de nos firmar perseverantemente naquilo que é essencial para a nossa fé. Essencial para a nossa fé? A Bíblia é a única e infalível regra de fé e de prática. Deus subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O homem não teria condições de alcançar salvação por si, por isso depende de Jesus, do seu sacrifício. E só é capaz de crer nisso aquele que tem o Espírito Santo. Se você crê nisso, você foi transformado pelo Senhor. Então ame as pessoas, abandone pecados e se mantenha firme na fé. Que Deus nos faça assim, em nome de Jesus. Amém.